Shalom, shalom, e aí pessoal, como vão vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 11. Principalmente vamos focar no versículo 3. Filipenses ele é uma epístola de prisão. Quando Paulo ele escreve a carta a Filipos, ele estava preso. E foi escrito na primeira prisão de Paulo, entre 60 e 62 depois de Cristo. Filipos é uma colônia romana que foi onde Paulo fundou a primeira igreja de solo europeu. Atos 16, 11 a 40 você vai entender melhor. Paulo foi para a Europa após uma visão. Atos 16, 9 a 10. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Um dos focos da carta à igreja de Filipos era agradecer aos filipenses a ajuda financeira, advertir contra os falsos mestres. Sim, porque a igreja tinha ajudado Paulo financeiramente, mesmo não tendo condições como outras igrejas que Paulo fundou, exemplo, Corinto. E falsos mestres, porque enquanto Paulo estava preso, tinha uns judeus que se levantaram. Vale ressaltar que na colônia romana de Filipos havia poucos judeus e muitos gentios. Na igreja mesmo havia mais gentios. Só que se levantou uma seita judaica que pregava a palavra, mas dizia que se Paulo obedecesse a Deus, ele não estava preso. E Paulo ele não se importou com isso. Ele disse, não importa, porque eles estão pregando. O que importa é que eles estão falando de Jesus. Então ele queria também exortar a igreja à unidade, porque a igreja estava meio dividida. Roma estava dividida e também haviam duas mulheres que discorriam entre si. Nós temos o Salmo de Louvor ao Messias, que vai em Filipenses 2, 5 a 11, que é o nosso maior exemplo de humildade. A carta vai falar de atividades religiosas, relacionamento com Jesus, no capítulo 3, 4 a 1. E também vai tratar sobre os caminhos de Deus no capítulo 4, 4 a 9. Paulo ele enfrentava falsos mestres que ameaçavam a igreja de Filipe, como eu já falei. Filipos é a antiga cidade de Crenides, que tinha importância militar. Era a capital de Alexandre o Grande, que lhe deu o nome de seu pai Felipe II, da Macedônia, e tornou-se a capital do Império Grego. Os romanos conquistaram a Grécia em 44 a.C. e Antônio e Otávio repovoaram Filipos. Ali estabeleceram os exércitos derrotados Brutus e Cássius, a 1.285 quilômetros de Roma. Filipos foi declarada colônia romana. Então a palavra humildade, que aparece em Colossenses ou em Filipenses 2:3, ela vem do grego, tapenoprosune, que significa ter a opinião humilde de si, senso profundo de insignificância, ser modesto. No hebraico, na tradução hebraica Brit Hadashah, nós temos a palavra anava. Essa expressão anava, significa ser humilde, considerar maior. Na tradução aramaica Peshita, nós temos a expressão makikut, que significa humildade, mansidão e cortesia. Já no hebraico, anavá, significa humildade ou considerar maior. Então é você considerar seu próximo maior que você. É você se considerar pequeno diante do seu semelhante. Que de fato somos todos iguais e grande é Deus, Filipenses 2, 25 a 28, nós vamos ver ali falando da igreja de Filipos, que enviou Epafrodito para ajudar Paulo em Roma. Lá ele adoeceu. Talvez a igreja pensou que Epafrodito fracassou em sua missão. Mas Paulo mandou de volta e pediu que recebessem ele com alegria. Possivelmente Epafrodito trouxe a carta para os filipenses, junto com Timóteo. Interessante que se a gente ler o Novo Testamento, vamos ver que Timóteo vivia doente, mas Deus era com ele e ele fazia a obra. Um dos temas da carta aos Filipenses é Jesus, o maior exemplo de humildade. Nós vamos ver temas abordados na carta como unidade versus desunião e egoísmo. Além da igreja romana dividida, duas mulheres proeminentes divergiam entre si.
Libertação do legalismo. Mestres judeus legalistas ameaçavam solapar a fé dos filipenses. Salvação. Nós sabemos que só Jesus salva, né? Mordomia. Paulo agradeceu aos crentes de Filipos pelos serviços. Mesmo pobre, a igreja alcançou maturidade em relação às posses materiais. Imitação. Paulo, Timóteo e Epafrodito são exemplos de crentes a serem imitados porquanto lutam para imitarem a Cristo. O livro se divide em saudação, preocupações de Paulo, exortações à vida cristã, gratidão e conclusão. Ainda sobre humildade, você pode ler 2 Reis 5, que fala da lepra de Naamã. Interessante que antes de Deus curar a lepra, que era a doença física, Deus queria curar a soberba, que era a doença da alma de Naamã. Então, nós vemos aí falando na Bíblia, muita gente que se exaltou e Deus derrubou. Belsazar, quando o rei Belsazar resolveu, junto com o povo seu, afrontar ao Senhor, levando os vasos à casa de Deus para com eles beberem, o rei profanou o Eterno. E uma mão misteriosa apareceu e escreveu de frente à caiadura do palácio, na parede, a expressão em aramaico imperial, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, ou Mene, Mene, Tekel, Parsim, contado, pesado e dividido. E naquela mesma noite, Belsazar teve sua alma recolhida por Deus. Coradatam e Abirão, eles se exaltaram na congregação e queriam mostrar-se melhores que Arão e Moisés, e a terra engoliu eles vivos, né? Sobre Belsazar você pode ler Daniel 5, sobre Coradatam e Abirão, números 16. Miriam e Arão, números 12, quando eles falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita. O que incomodava era a unção e a comunhão com Deus. Tem um hino que diz, né? O que incomoda é a unção. Amã, Esther 6:10. Amã se exaltou e Deus derrubou ele do cavalo, modo de dizer, né? Herodes Agripa morreu comido por bicho. Atos 12, 20 a 25. Nabucodonosor foi comer erva igual animal para aprender que Deus é Deus, né? Daniel 4. Davi, quando ele fez o censo de Israel, Deus castigou. 2 Samuel 24, 1 Crônicas 21, 1 a 6. Então, nós precisamos entender que há valores e valores. Saul amava tanto a coroa que perdeu Deus. Davi amava tanto Deus que ganhou a coroa, o trono, né? Dons não salvam. Mas eu prego, eu evangelizo, eu canto, Deus me usa para orar e as pessoas ficarem curadas. Isso não quer dizer que você vai ser salvo. Infelizmente, dons não salvam. O que salva é você ter aceitado Jesus como seu Senhor e andar numa vida de obediência. Se bem que somos salvos pela graça, para que ninguém se glorie, né? Dizendo, eu fui salvo porque sou bonzinho. Ninguém é bonzinho, é a misericórdia do Senhor, a causa de não sermos consumidos. Então, os dons são operados pelo nome do Senhor Jesus. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se os dons seguem os que creem, isso não quer dizer necessariamente que estes estão salvos. Uma pessoa pode, por exemplo, ganhar muitas almas para Deus e não estar com a vida no altar. Então, temos que vigiar. O povo, quando seguia Jesus, certa feita, queria o pão da terra e não queria o pão do céu, ou seja, eles queriam coisas efêmeras daqui da terra e não as coisas imutáveis do céu. Deus abençoe e que levamos uma vida de humildade verdadeira, humilhando-nos debaixo da potente mão de Deus.